Na sequência das audiências, acontece daqui a alguns instantes a audiência pública da LDO, Secretaria de Obras. A gente está aqui com o secretário Marco Antônio de Toledo. Obrigada pela... Marco Antônio de Toledo. Eu fiquei aqui para não esquecer do D e enrosquei aqui no Toledo. A gente está aqui com o secretário, agradece a sua entrevista e os números que a gente tem aqui, secretário, são bem diferentes de 2014 para 2015, né? Uma diferença aí de 83% a menos, a gente entende assim, nesse orçamento. Por que aconteceu isso? Ao que se dá esse fator, secretário? Na realidade, o orçamento, as questões das verbas de recursos municipais são as mesmas de 2014 para 2015. O que acontece é que em 2014 foi colocada uma verba que será oriunda de financiamento e para 2015 nós optamos em retirá-la do orçamento nesse primeiro momento para startar na efetivação da obra, porque como é financiamento e temos carência, você adquire o financiamento e tem carência para pagar, se a gente startasse para fazer os projetos, as licenças ambientais, a gente ia ficar perdendo a carência antes da obra começar efetivamente. Então tomamos a decisão de suportar com recursos municipais os serviços preliminares da obra. Como é um recurso de financiamento, convênio assinado, ele volta para o orçamento como operação suplementar assim que a obra continuar. Então eu vou explicar isso detalhadamente, mas não teve uma redução, foi só esse ajuste por causa da carência do financiamento. Então, quando a gente olha aqui o número de 373 milhões para 61, me leva aquele susto e fala, pronto, a secretaria não vai, acabou a secretaria, né? Então, não é nada disso. Então, tem aí, porque o número diz isso, né? Mas a realidade, então, é outra. Quem viu esse número não precisa ficar assustado, vai explicar daqui a pouquinho, mas não precisa se assustar com o número. Não precisa se assustar com os números. A obra continua, como é oriundo de financiamento, tem carência para pagamento, a gente fez essa opção. E vocês vão ver que a segunda pergunta seria, mas o seu orçamento é tão pequeno, o que você vai conseguir realizar? Eu vou explanar o volume de obras que estamos fazendo, o volume de obras com os nossos clientes internos, que horas são educação, habitação, saúde. Vocês vão ver que a Secretaria de Obras está realizando bastante obras no município. Explico depois detalhado essa questão desse orçamento vinculado, desse financiamento, né? As prioridades para 2015 na Secretaria de Obras, quais são? Continua sendo infraestrutura, pavimentação e drenagem e também atender os clientes internos, que hoje nós temos um atendimento, eu vou mostrar para vocês, temos uma gama de contratos significativa com a educação, com a habitação e com a saúde, mas sempre infraestrutura e drenagem é o nosso foco principal com o orçamento da Secretaria. Isso não quer dizer que o orçamento dos meus companheiros secretários, hoje fazemos obras de edificações, que nem temos 3 céus em andamentos, fazemos obras de conjuntos habitacionais, algumas obras na saúde, com os orçamentos dos nossos companheiros das outras pastas. Então, tem muito trabalho na Secretaria de Obras. Tá certo. Então, a gente agradece a entrevista e vai acompanhar a audiência. Obrigada. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o secretário da Secretaria de Obras, Marco Antônio de Toledo, que conversou com a gente e falou um pouquinho da expectativa e desse orçamento que a gente vendo os números aqui, imaginou que baixou bastante, mas ele vai explicar direitinho daqui um pouquinho na audiência para que a gente possa entender e saber onde é que vai ser usado esse dinheiro para a Secretaria de Obras, uma secretaria importante que tem aí, como ele mesmo disse, bastante coisa para fazer. Depois essa é a última audiência dessa manhã. No período da tarde, nós ainda temos 2 audiências para acontecer hoje, que é a da Coordenadoria de Igualdade Racial e Secretaria de Administração e Modernização. Portanto, ainda temos mais essa audiência agora na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar a explanação em nome da Secretaria de Obras, o senhor Marco Antônio de Toledo, secretário.
Acompanhe o secretário para auxiliar a senhora Selma Martini. Da mesma forma, o nosso colega Arnaldo, secretário adjunto. Com a palavra, secretário, esteja à vontade. Senhor presidente, bom dia. Senhores vereadores presentes, bom dia. Demais munícipes, companheiros da Secretaria de Obras, bom dia. Eu gostaria de começar a minha apresentação falando um pouco da estrutura da Secretaria de Obras, depois mencionar alguns contratos em andamento, algumas obras concluídas, alguns processos que estão em licitação e depois explanar o orçamento, a previsão orçamentária para 2015. Bom, a Secretaria de Obras hoje ela é constituída de 4 departamentos, que é o Departamento de Planejamento e Projetos, Departamento de Infraestrutura, Departamento de Edificações, Departamento de Iluminação Pública. O Departamento de Planejamento é dirigido pela engenheira Mônica, e é o departamento que eu costumo dizer que demanda os outros 2 departamentos, porque é do departamento que a engenheira Mônica dirige que sai toda a parte de contratações, elaborações de projetos, que alguns projetos são feitos com os funcionários da casa, a contratação de projetos mais complexos, em função desses projetos que depois eles se tornam obras efetivamente. Temos o departamento de infraestrutura, que o engenheiro Osmar que dirige o departamento, que é quem efetivamente, vamos dizer assim, num jargão de obras, que toca as obras, executa as obras propriamente ditas com toda a sua equipe. São obras de pavimentação, drenagem, infraestrutura, contenções. Algumas obras de alguns clientes internos nossos, como educação, habitação e saúde de edificações. Temos também o departamento de edificações, que o engenheiro Elídio, que é o diretor do departamento também, que cuida mais das obras da Proguaru, os contratos que temos com a Proguaru, com o Esportes e coisas do tipo. Temos a iluminação pública, que o Marcelo é quem dirige, o engenheiro Marcelo, engenheiro elétrico, que dirige esse departamento. Hoje, na Secretaria de Obras, nós somos em torno de 233 colaboradores, né? Todos funcionários de carreira, a grande maioria, eu arrisco dizer aos senhores, que em torno de 95% dos funcionários hoje da Secretaria são funcionários concursados de carreira. Por que eu friso isso? Porque é um corpo técnico que está se aperfeiçoando, se mantendo, e a gente entende que com isso a gente consegue pensar a longo prazo em todas as ações da Secretaria. Hoje, como falei para os senhores, a Secretaria ela tem uma gama de obras muito grande. Obras, ora de pavimentação e drenagem, que são as ruas, as contenções, ora as obras de edificações. E só para ilustrar para os senhores, não é uma relação completa, não estou entrando na minúcia, estou passando algumas informações macro para os senhores. Por exemplo, algumas obras que estão em andamento com a gente. A pavimentação da Rua Vitória, perto da Estrada do Enem, com uma obra de 906 mil. A Rua Macedônia, que nós estamos em fase de conclusão no Ciscumbica. A Nair de Oliveira, lá no Jardim Fortaleza. Um muro de contenção na Rua Diva, que ele é pré-requisito para uma creche que irá se instalar lá no futuro. A Rua Minas Gerais, lá no Soberana, que é aquela obra de drenagem com a reservação. A drenagem da Vila Galvão, que nós estamos na fase do piscinão, escavando o piscinão. Temos também algumas obras com a PRO, que nós contratamos a Proguaru para fazer pela Secretaria de Obras, que é a Rua Guariba, algumas ruas no Vila Rica. Essas obras em andamento, hoje, só para a gente ter uma ordem de grandeza, elas somam na ordem de quase 51 milhões e meio, isso de obras em andamento. Ora esse recurso da Secretaria de Obras, ora esse recurso oriundo de emendas estaduais e federais, ou ora recursos dos nossos clientes internos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos tocando o CEL Itapejica, concluindo, estamos em andamento com o CEL Bom Sucesso, CEL Continental, estamos fazendo também a qualificação de alguns estacionamentos. Quando eu falo qualificação, são estacionamentos de escolas que foram feitas no passado, e hoje, pela demanda da região, precisa se qualificar, colocando em piso intertravado, piso drenante, para os professores, as mães de alunos poderem estacionar seus carros com segurança para fazerem o transbordo das crianças nas escolas. Estamos com 9 creches também em andamento na rua. Depois, se vocês precisarem,
a assessoria que trabalha na Secretaria de Obra, que eu costumo brincar com os senhores, que é a assessoria do prefeito, que é o senhor Ferreira e o senhor Edilson, estão aqui, também os diretores. Se precisarem de alguma informação mais detalhada dessas obras em andamento, nós passamos para quem for necessário. Então, temos essas 9 creches, 5 quadras também em andamento. Todas essas obras dos céus, dos estacionamentos, das creches, das quadras, elas são recursos da educação, ou seja, nós somos contratados pela Secretaria de Educação para executar essas obras, que hoje somam em torno de 179 milhões de contratos que nós temos com a educação. Continuando, como eu comentei na inicial, o departamento ao qual a engenheira Mônica dirige, ele prepara tecnicamente as licitações. O que é preparar tecnicamente as licitações? Todas as questões de planilha, de projeto, de orçamento, de considerações técnicas para a gente fazer a contratação sai do departamento da Mônica. A parte de edital, a questão jurídica é no DCC. Então, a Secretaria de Obras diz tecnicamente o que precisa e o departamento de contratações que faz a contratação disso via tomada de preço, via licitação, pelas modalidades que a Lei 8.666 permite. Hoje, em andamento, nós temos algumas licitações, que nem a Rua Santino, o trecho 1 e 2 está em fase de contrato, estamos aguardando os prazos legais para assinar contrato, são obras que vão começar com bastante brevidade. O primeiro trecho da Estrada Pimenta São Miguel também estamos aguardando a assinatura de contrato. Quando eu falo aguardando a assinatura de contrato, é que existem os prazos legais de lei, depois que a empresa ganha a licitação, que tem que ser respeitado para depois assinar o contrato. A Rua Severina, que é uma obra que eu falei na audiência anterior, que tinha um grande problema, o empreiteiro abandonou a obra, nós conseguimos tirar o empreiteiro da obra, aprovar os recursos com a Caixa Econômica. Estamos também aguardando a publicação da abertura do processo licitatório, já está no DCC com verba aprovada pela Caixa Econômica para isso. Então, a gente entende que é uma batalha, mas vamos concluir a Severina. E na região de Cumbica, que a gente chama na Secretaria de Obras de CIS Cumbica, que são um pacote de obras que funciona assim. A habitação consegue o recurso para fazer os prédios via governo federal, e nesses recursos o governo federal destina à infraestrutura, porque não adianta você só concluir os prédios, você tem que fazer toda a infraestrutura no entorno, de pavimentação, drenagem, calçadas. E nesses que a gente chama de CIS Cumbica, que são recursos da habitação, nós temos aí em torno de 39 ou 36 ruas e 33 milhões. Já executamos aí em torno de uns 45 a 50% do contrato. Estamos em fase de licitação da Rua Itatiaia Sul, Icó, Palmirim, Uruguaiana, Guarará e algumas outras pequenas. Temos também algumas licitações em andamento no Recreio São Jorge, na Avenida Palmira Rossi, Ubiraci, Boa Nova, Santana dos Montes, Renascença, Santina. Temos também no Recreio São Jorge, em processo licitatório, aguardando publicação de abertura, algumas contenções perto da Rua Renascença, Rua Costa, Rua Boa Nova, e assim vai. Evidente que essas ruas que eu estou falando, que estamos em processo licitatório, talvez alguns dos senhores presentes ou vereadores queiram saber detalhes, aí se precisar, porque às vezes eu falo aqui e a explanação ela tem um tempo curto, ela tem trecho, tem onde começa, onde termina. Se algum dos senhores precisar de uma informação mais detalhada, nós estamos à disposição para atendê-los e passar, ou aqui, ou na secretaria, ou quando os senhores determinarem, né? Com isso, só para a gente ilustrar, nós temos aí em andamento, assim, só um número, sempre números arredondados, porque tem um monte de coisinhas pequenas que a gente brinca que é o varejo da Secretaria de Obras, que também está acontecendo, mas em números arredondados, nós temos aí em torno de 22 milhões 950, quase 23 milhões de processos em licitação também. Mas volto a falar, ora emendas estaduais, ora emendas federais, ora recursos de outras secretarias, parceiros nossos, que nós somos contratados pelas outras secretarias. E também temos uma ação constante na Secretaria de Obras, que é capitaneada pelo Departamento da Engenharia Mônica, que é a execução de projetos. Temos uma série de projetos em contratação, ou em execução, ora por funcionários da casa, ou ora por empresas contratadas, que a gente chama que é o nosso banco de dados de projeto. Esse banco de dados, ele nos dá o subsídio para que isso vire uma obra no futuro. Né? Na questão de iluminação pública, nós temos hoje a iluminação que é feita pelo departamento do DIP, pelo Marcelo, é a parte de próprios da prefeitura, ou seja, as praças e os próprios municipais. Então, por exemplo,
algumas iluminações de pequenas ruas, pequenas vielas que são urbanizadas como um todo. Por exemplo, a Probaru vai lá e faz um calçamento na viela, faz uma calçada, a gente vai e faz a iluminação. Uma pequena rua, vai e faz a iluminação. As praças também. E nesse período, desse 1 ano e pouco que nós estamos lá, foram feitas em torno de 60 vielas, entre vielas e pequenas ruas, foram iluminadas, e eu arrisco dizer com a urbanização completa, em torno de 43 praças. Isso dando um total aí em torno de umas 3.500, 4.000 lâmpadas instaladas. Agora, falando do orçamento propriamente dito, o que acontece aqui? Para 2015, a previsão orçamentária para 2015 é quase 62 milhões, 61.895. Sendo que desse valor, nós temos aí de recurso próprio 44 milhões e 400, arredondando os números, e 17 milhões e meio, 17,5 milhões de recursos federais. Sendo que desses 17 milhões e meio de recursos federais, em torno de 17 milhões são recursos oriundos do governo federal e 500 mil reais oriundos de emendas estaduais de deputados. O que isso quer dizer? Desse valor, em torno de 5 milhões e 400 eu uso para o custeio da secretaria, que nesses 5 milhões não está a folha, por causa da lei de diretrizes, sai em agosto o detalhamento da folha. Mas isso é para manter aluguel do prédio, pagar conta de telefone, contas de iluminação. Então, hoje, propriamente dito, eu tenho recurso próprio na secretaria, 37 milhões e pouco, que é para fazer a parte de drenagem, pavimentação, contenções, que essa é a expertise da secretaria. Nesse orçamento não entra as coisas que nós somos contratados pelas outras secretarias. E nesses 17 milhões e meio, eles são complementos, às vezes, de muitos contratos nossos que estão em andamento. Eu tinha tomado a decisão de esperar vocês me perguntarem, mas como eu já fui questionado na entrevista ali, eu preciso dar um esclarecimento aos senhores do nosso orçamento. Quem pega o nosso orçamento de 2014, ele vê aí quase 300 e poucos milhões de repasse federal para obras. E eu estou falando para vocês agora que eu tenho 17 milhões. Assim, no primeiro momento, é uma queda muito grande. A parte de recurso próprio de 2014, ela é muito parecida. Eu tinha 37 milhões e 100 contra 37 milhões e meio a previsão para 2015. Então, eu digo para os senhores que, no primeiro momento, o orçamento da secretaria ele não diminuiu. O que aconteceu? Na última audiência pública de 2014, eu tinha comentado com os senhores que só para aquela bacia do Moinho Velho, Coxo Velho, japoneses, que estão as licitações concluídas e que nós estamos fazendo a parte de projetos executivos e fazendo a obtenção das licenças ambientais, que é hora CETESB, hora DAE, a gente tinha 297 milhões de repasse federal oriundo de financiamento. O que o governo achou por bem fazer nessa previsão de 2015? Esse valor de 297 milhões, ele é oriundo de financiamento. Financiamento, o que acontece? Você contrai o financiamento e você tem carência para pagar. Só que a partir do momento que você pega o dinheiro, a carência, o reloginho já dispara, a carência começa a acontecer. E sem contar também que quando você adquire recurso federal, todos os seus convênios, é feita uma equação que eu não conheço bem, todos os seus convênios, eles começam em função do que você conseguiu angariar, o poder de endividamento do município, eles começam a fazer uma conta nas contrapartidas, porque todo o dinheiro que você pega, federal ou estadual, ele tem contrapartida municipal. Então, o que acontece? O governo achou por bem, em 2015, suportar com recurso municipal a elaboração de projetos, o custeio com essas licenças e usar o dinheiro federal efetivamente para se fazer obras, porque aí ele ganha na carência, não onera tanto o orçamento, e aí também o que acontece? Como esse recurso já existe convênio, ele é um recurso carimbado, convênio assinado, pode ser feita uma operação no orçamento, uma operação suplementar, ele volta a qualquer momento, porque ele é recurso federal de financiamento. Então foi por isso que no primeiro momento deu-se a impressão que o orçamento diminuiu bastante. Bom, não queria me estender mais, se o senhor presidente permitir, eu fico à disposição dos outros questionamentos. Feita a explanação do senhor Marco Antônio, secretário de Obras, vamos passar a palavra para os colegas vereadores para o questionamento. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio.
Senhor presidente, Laércio Sandes, os demais colegas vereadores aqui presentes, senhor secretário, doutor Marcos, Arnaldo, Selma, primeiro agradecer a presença de Vossa Senhoria aqui, prestando os devidos esclarecimentos. Eu acredito que, atendendo a expectativa nossa das informações bem coerente, a primeira coisa que nós vemos aqui é um número de 373, 391 para 61, fala daquele impacto, fala assim, isso é perseguição da secretaria, mas sabemos que isso aí são operações de crédito deste ano, tudo, não há previsão para o ano seguinte, também em função do que acabou de dizer com relação ao poder de endividamento, né? Aos limites de endividamento, prudência, ela é importante. A pergunta que eu faço é o seguinte, com relação à Secretaria de Obras. Qual é o plano claro que nós temos para a região Ponte Grande, Tapejica, Vila Augusta, Gopoúva, Tranquilidade, Vila Galvão, Macedo? Eu gostaria de saber por quê? Porque a gente vê aqui 61 milhões, nós vamos ter que ser vigilantes, porque o limite de endividamento, nós precisamos ter bastante cautela para não haver nenhum prejuízo para a nossa cidade, né? E não haver nenhuma necessidade de nós passarmos aqui, muitas vezes por constrangimento em relação a ter que aprovar aumento de impostos para poder suprir a deficiência da despesa, né? E nós sofremos isso aí aqui. Muitas vezes, talvez, a própria sociedade não tenha esse entendimento, porque a Câmara se aprova tudo. Então, nós precisamos ter bastante cautela. Então, o que eu gostaria de saber, eu estou vendo que também há um trabalho da Secretaria que é compartilhado com outros, diferente do passado, que havia um orçamento, ou quando se falava em obras, era a Secretaria de Obras, e hoje a filosofia é outra, não é bem dessa forma. Então, a gente muitas vezes criticamos a Secretaria de Obras e não é verdade. Não é verdade porque eles ficam à mercê, eles têm os profissionais adequados, e as outras secretarias que dispõem de orçamento é municiado isso aí, mas só quem executa é a Secretaria de Obras dentro dos limites estabelecidos por elas. Esse é um ponto. Segundo ponto, agora eu gostaria fugir um pouquinho apenas, mas para nós sabermos como é que nós poderemos proceder para 2015. Quando há encaminhamento nosso com relação à necessidade de determinada pavimentação em determinadas ruas, e às vezes nós recebemos que coloca assim, em planos para aguardar uma oportunidade. Essa é a resposta educada e delicada para nós, para contemplarmos e nós termos essa resposta. E às vezes não é colocada por parte dos técnicos que aquelas ruas pavimentadas que não é adequadamente, mas poderia ser contemplada através de um calçamento, como houve já no bairro, o Arnaldo está bem a par disso, e as coisas ficam meio constrangedoras, porque representante direto da população somos nós, e não unidade do executivo. Porque o tipo da coisa, os vereadores trabalham, apresentam as necessidades de determinado lugar, recebe a resposta do não momentaneamente e depois é feito um calçamento através de mutirão que poderia ser orientado a esta casa para nós fazermos um trabalho junto à comunidade no qual ele faz parte. E as coisas são tomadas um outro vulto e nós somos taxados como incompetentes, que nós não resolvemos nada, foi só falar com fulano ou ciclano, resolveu de imediato. E essa é a resposta dada e é o contato diretamente com a comunidade que não faz. Eu não vou nominar no momento, porque eu espero que isso não ocorra mais. A representação é nossa, nós encaminhamos quando está fora do plano das unidades competentes, para que esta casa não seja taxada. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado, porque o poder, eles têm que ser respeitados, tanto executivo, legislativo, judiciário, tem que haver o respectivo respeito e direcionar o que é competência para cada um. Porque se não houver um relacionamento harmônico, legislativo e executivo, nada se faz nessa cidade. O executivo não caminha, ele não caminha. Então, mais é só um desabafo que nós estamos colocando, porque eu observei que não era só o vereador Paulo Sérgio, como outros colegas também foram vítimas da mesma situação. Já conversamos a respeito disso, mas gostaríamos de ter uma resposta. Não é possível pavimentação, mas poderá se estudar com uma certa brevidade
uma outra alternativa, ou seja, o calçamento através de mutirão ou coisa que o valha. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o colega vereador, doutor Alexandre Dentista, para o seu questionamento. Bom dia, presidente, secretário, obrigado pela presença, Marco Antônio, equipes técnicas da Secretaria de Obras, outros presidentes da mesa, secretário junto, Arnaldo. Secretário, eu sei que nós estamos aqui discutindo nessa audiência pública diretrizes para 2015, mas aproveitamos esse momento ímpar da presença dos senhores aqui, para nós discutirmos também algumas obras que nós discutimos nas diretrizes do ano passado e que ainda não estão concluídas. Então, acho que acredito que seja um momento oportuno também de nós cobrarmos alguma coisa que nós não concluímos esse ano. E o meu primeiro questionamento seria sobre o piscinão ali da Vila Galvão. Eu tenho tido muitas reclamações ali na região, porque eu moro na Vila Galvão. Me perguntam se está sem contrato, se a empreiteira foi embora, porque a obra está parada, e a gente não sabe o que realmente acontece ali, naquela obra que já era para ser entregue no final do ano passado. Depois passamos, em virtude de chuvas e outras coisas mais, para o meio do ano, e até agora não foi concluído aquele piscinão ali da 20 metros. Gostaria que o senhor pudesse, mais ou menos, se o contrato está em andamento, quando mais ou menos termina essa obra. Sobre, mais uma vez, eu cobrei a Proguaru e agora, alguns minutos atrás, eu cobrei também a Secretaria de Trânsito e Transporte, por causa da lei que tem na cidade, das medidas mitigadoras, eu cobrei também a Secretaria de Trânsito e Transporte, que eu sei que eles que cobram o que as empreiteiras são obrigadas a fazer de contrapartida pelos empreendimentos. Mas como realmente ali não tem mais nada a ver com a Proguaru, porque não é simplesmente uma tapa-vala, tapa-buraco, e tem que pavimentar totalmente aquela região ali da Vila Rosália, do Dr. Solon Fernandes, toda aquela parte de baixo da faculdade da Vila Rosália, e eu acredito que vocês também poderiam nos ajudar a cobrar essas empreiteiras, a ajudar a Secretaria de Trânsito e Transporte a concluir o mais rápido possível essas obras, porque ali está inviável alguém passar por ali, o senhor está entendendo? Então, e lógico, nós temos ao redor das empreiteiras, onde estão se fazendo as obras ali, mas a rua ali é longa e ela já vem destruída desde lá de cima. Então, sobre aquela pavimentação, gostaria que o senhor pudesse ver o que é possível fazer para poder o mais rápido possível dar um benefício para aquele pessoal daquela região. Eu gostaria também, eu não sei se está na sua secretaria, mas se o senhor pudesse, como é obras, quando que termina as obras que eu venho cobrando muito sobre a revitalização do lago da Vila Galvão e também a Casa dos Atletas no Gopoúva. Se o senhor tem mais ou menos quando que poderia ser concluída essas obras, principalmente a do lago, que isso já discutimos isso na LDO do ano passado. Agora, uma coisa que me preocupa muito, secretário, inclusive eu pretendo colocar nas minhas emendas parlamentares, ampliação da iluminação pública. Continental 1, tem algumas regiões que eu gostaria, mas eu também sou conhecedor que esse contrato foi encerrado, parece que era com a Bandeirantes, e não temos mais o contrato de ampliação de redes, da parte da rede elétrica. Então eu gostaria de saber, eu venho perguntando para alguns funcionários se já tem um prazo mais ou menos de quando vai ter esse contrato, porque não adianta a gente colocar nas emendas parlamentares e o contrato não ter a empresa que possa ampliar essa rede elétrica na nossa cidade. Eu venho cobrando muito algumas vielas. Então, eu gostaria de saber, inclusive parece que até o final do ano, a Bandeirantes deu prazo até o final do ano, em contratos de manutenção, né? Eu tenho certeza que o senhor já deve estar providenciando os 2 contratos. Agora, só um parênteses, secretário, aproveitar que o senhor está aqui. Eu conversando com o pessoal da iluminação pública, que brilhantemente são pessoas que me atendem muito bem, o engenheiro Marcelo e outras pessoas mais,
Aproveito e agradeço ao engenheiro Marcelo por ter sempre tratado com muito rigor as necessidades dessa cidade. E eu estava conversando com o pessoal, não lembro o nome, acho que ela era diretora também, não sei se era técnica. Ela me parabenizou por uma lei minha hoje na cidade sobre os postes. Os postes que quando atrapalham a entrada, só para concluir, presidente, quando atrapalha a entrada da casa, a Bandeirantes cobra de 7 a 8 mil reais para tirar esse poste. Eu fiz uma lei que é lei, ou um projeto de lei que hoje é lei, que a Bandeirantes é obrigada a tirar de graça. A lei foi aprovada. Aí, por descuido meu, que inclusive, além de eu fui parabenizado, porque essa lei vai ajudar a prefeitura a ajudar a cobrar Bandeirantes para tirar esses postes, só que realmente houve uma falha da parte da minha assessoria, da minha parte, que eu não pus o valor da multa. Eu fiz um novo projeto de lei, secretário, tá? Para colocar a multa, para poder com que a Bandeirantes realmente cumpra essa lei. Infelizmente, a lei foi aprovada e essa lei que era só para colocar, esse projeto que era só para colocar o valor da multa, não sei o porquê, secretário, depois de ter sido parabenizado pela equipe de vocês por essa lei que ajudaria muita cidade a cobrar Bandeirantes, foi vetada esse meu projeto de lei, que era apenas para colocar o valor da multa no projeto da lei na lei que está aprovada. Eu não entendi o que aconteceu, não sei se passou pela sua secretaria ou se foi o jurídico. Gostaria que o senhor pudesse me ajudar a cobrar do jurídico o porquê aconteceu isso. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, o colega vereador Pezão para o seu questionamento. Bom dia, presidente, senhores secretários, público presente. Uma das perguntas o doutor Alexandre já fez, que é referente à expansão da iluminação pública, né? Mas a outra, eu queria, se o secretário tem informação sobre já teve audiência pública, tudo, da expansão da marginal do Rio Bacarivu-Açu, como que está? Tem uma audiência pública para licitação, se a secretaria está acompanhando, eu sei que é uma obra do Estado, mas a nossa secretaria está acompanhando de perto, e como que está essa situação? Obrigado. Não havendo questionamento de nenhum outro vereador, secretário, eu faço um questionamento da minha parte, ainda com relação à iluminação pública. Eu acho que boa parte dos vereadores, eu me incluo, nós temos pedido de iluminação para algumas vielas, alguns locais que muitas das vezes são 2, 3, 4 bicos de luz, e nós ficamos nos debatendo com a Secretaria de Governo, com o CEAL, e a gente não sabe de quem mais cobrar, porque a resposta é que a Prefeitura não pode avançar porque tem pendência jurídica com a Bandeirante. O senhor sabe me informar se aquela pendência que nós avançávamos aqui na casa o ano passado, inclusive, para instalar uma SEI, se já foi equacionada, de que forma que está, para que a gente possa se posicionar de uma forma mais precisa. E ainda considerando se essas rúbricas que nós temos na LDO de 4.700 mil reais, arredondando, para remodelação, 8.500 mil reais para iluminação pública e pontos de iluminação, 10.600.000, sendo aí em torno de 22 milhões. Esses valores aí contemplam alguma coisa que envolva o passivo com a Bandeirantes ou não? Então são esses meus questionamentos. Não havendo questionamento de nenhum vereador e do público presente, passo a palavra ao senhor para as respostas e considerações. Com a palavra, secretário. Bom, o vereador Paulo César, ele perguntou sobre as questões dos investimentos. Paulo Sérgio, desculpe, perdão, vereador. O vereador Paulo Sérgio perguntou sobre a questão dos investimentos. O que acontece hoje? O nosso orçamento hoje, quando eu explico que ele tem 37 milhões de recurso próprio e 17 milhões de recurso federal, esse orçamento é realmente das coisas que estão em andamento. O que acontece hoje no nosso município? Hoje existe um plano diretor de pavimentação que mapeia todas as ruas do município, em que estado estão, que intervenção que tem que ser feita, a hierarquização da via, se é uma via que passa transporte coletivo, se ela está pavimentada, se ela está em solo, se ela está intertravado, se ela necessita de drenagem. Ou seja, nós temos o estudo completo, com relatório fotográfico de todas as ruas do município. E temos esse mesmo estudo na área de drenagem, que a gente chama Plano Diretor de Drenagem, que mapeia todos os problemas de drenagem do município, as áreas de inundação, ou seja, tudo que tem que ser feito está ali. Mas como é que funciona hoje? A gente tem o orçamento do que está executando e a gente precisa pleitear o que vai executar.
O senhor viu que eu fiz questão de falar que todos os diretores, inclusive os secretários, são técnicos e técnicos de carreira. E fiz questão de mencionar que o Ferreira e o Edilson, eles são assessores do prefeito que se encontram na Secretaria de Obras. O que eu ando fazendo com bastante êxito, ora com um vereador, outro, ou até mesmo uma liderança, e eu acho que a fala do vereador ela é bastante assim, positiva e correta no sentido do seguinte: o que acontece? Hoje a gente tem a demanda, sabe como tem que ser feito, sabe quanto custa, mas a gente precisa pleitear a verba junto com o governo para o governo suplementar o nosso orçamento. Então, o que acontece? Quando chega alguma coisa para a gente se já está saindo, está em andamento, está cumprindo, a gente já responde que vai fazer. Se não está, a gente faz exatamente o que o senhor falou, que incomoda bastante. Nós lançamos num banco de dados e mencionamos que vamos fazer. Mas eu acho que é bem o que o senhor falou. Quem está lá apanhando das bases, está sendo cobrado pela população e que tem mandato e é legítimo para isso, são os senhores vereadores. Eu acho, uma das coisas que eu pedi para o prefeito quando eu assumi a Secretaria de Obras, que eu queria ter uma assessoria política, porque nós não somos políticos, para justamente atender essas demandas. Eu acho que tem que se unir com a gente pleitear, porque toda vez que um dos senhores vereadores vai na Secretaria de Obras, se reúne, tem uma demanda, o relatório é enviado para o governo mensalmente, de todas as demandas dos senhores. E aí, o que eu peço? O que eu consigo fazer enquanto Secretaria de Obras? Montar o orçamento, dar todo o subsídio técnico para o vereador do projeto, de quanto custa, para ele nos ajudar. Eu vi o relatório mandando para o governo e ele fazendo as ações políticas dele para o governo para que saia o recurso. Porque para nós, Secretaria de Obras, tendo recurso, eu costumo brincar que nós, na Secretaria de Obras, vivemos de fazer obra. Quanto mais obra para a gente, melhor. Mais ela vai crescer, mais vai aumentar o corpo técnico, mais eu vou ter como requisitar funcionário. Então, o que eu peço? Pode tratar essas demandas, viu, vereador? Se não quiser mandar assessoria, o senhor não precisa ter lá a assessoria do prefeito que oferece, vão até o seu gabinete, se for o caso, mas vamos trabalhar mais personalizado, embora o senhor já faça isso com a gente, e outros vereadores fazem, para a gente poder conseguir esse recurso, porque hoje o orçamento que eu tenho é demandado pelo governo, das execuções. Então, a gente precisa se unir sim, e por isso que eu pedi o Ferreira e o Edilson para ter essa proximidade política com todos os senhores vereadores, para a gente conseguir esses recursos com o governo, porque senão chega no governo, não, mas não sabemos quanto custa, então já vai no governo com poder de decisão, né? Então a Secretaria de Obras está à disposição disso para que a gente possa fazer. Eu vou depois, o senhor falou das questões de mutirão, eu vou passar para o Arnaldo depois que eu responder aos outros vereadores para ele voltar a esse caso, mas só deixando assim um pouco mais fácil a vida do Arnaldo. O Arnaldo sofre do mesmo mal, o mutirão sofre do mesmo mal que a Secretaria de Obras, precisa de recurso. Então, também eu acho que uma sugestão, tem que ter uma receita assim, mais personalizada, um atendimento mais personalizado aos senhores vereadores, porque em vez de pedir para fazer a obra, se unir e pleitear o recurso junto, porque nós queremos fazer a obra, os senhores têm o poder de direcionar, não é o termo certo, de delegar sobre o orçamento. Eu acho que essa união a gente consegue mais produtos e que agradece a população, que a gente vai ter mais equipamento público, porque quando os vereadores pedem, eles não pedem para ele, pedem para a população. A gente faz obra para a população, então a gente tem que ser solidário, independente do pleito que seja. Continuando, o vereador Alexandre Dentista perguntou sobre a obra da Vila Galvão. A obra da Vila Galvão tem contrato, o contrato está em andamento, é um contrato hoje na ordem de 22 milhões. O que está acontecendo com a obra da Vila Galvão? A obra da Vila Galvão, eu não tenho problema nenhum para falar para os senhores, que ela teve uma metodologia em função dos 40 anos que a obra está lá, aquela demanda de enchente, uma pressa. A gente deveria ter trabalhado melhor o projeto executivo, que é o que nós estamos fazendo com esses piscinões agora, trabalhando toda a questão do projeto executivo, licenças, tudo, para depois colocar a obra na rua. Lá nós tomamos a decisão, quando falo nós, governo, tomamos a decisão de pôr a obra na rua e trabalhar projeto executivo, licenças, tudo ao mesmo tempo. Isso aconteceu também com a Minas Gerais. No primeiro tempo, ela gerou uma frustração porque a obra não saía, né? A população vendo, mobilização, mas nada de obra. No segundo momento, ela gera uma série de reprogramações, porque são recursos lá, diferente do que eu tinha explicado, que é financiamento, lá o recurso chama-se OGU, é a fundo perdido. O município pega o recurso, executa o objeto e não precisa devolver nada. Então, é um recurso que é o melhor recurso para o município. Só que esse recurso, você tem que ter o projeto tudo certinho, tudo encaminhado. E aí o que acontece? Com esse projeto capenga, a gente não conseguia tirar as licenças. A obra não começava, dava aquela frustração, o vereador ajudava muito a gente na época, né, vereador? Que a obra não começava de jeito nenhum. Quando a obra começou, nós conseguimos ver as questões de drenagem.
não vamos ser ingênuos também. A vida do empreiteiro é pedir aditamento de contrato. E a gente, na Secretaria de Obras, numa queda de braço danada para não deixar o contrato aumentar. E se vocês pegarem, a única coisa que teve foi um reajuste nele, porque é de lei, é devido. E agora em que fase que está? Terminou-se toda a drenagem na Vila Galvão, todas as ruas que foram feitas lá na parte de drenagem, eles estão no piscinão. Estão naquela área confinada da praça, com tapume. Eles estão fazendo toda a parte das paredes, que a gente chama de paredes diafragma. E depois eles têm que fazer a laje e fazer a escavação. Quando eles terminam a escavação, só falta a laje de fundo do piscinão. Então, nesse momento, dá-se a impressão que está parado, mas eles estão trabalhando todos confinados lá. Não é que nem na primeira etapa da obra, que o nosso problema era outro. Eu perturbava o morador, eu tapava a entrada da garagem dele, eu fazia sujeira na via. Então, mas o vereador tem razão numa coisa que ele falou. A obra está com atrasos oriundos da reprogramação, porque o que acontece? Cada vez que surge um problema na obra, que o projeto executivo é construído juntamente com a obra, você é obrigado a fazer uma reprogramação na Caixa. Você faz essa reprogramação, o que é isso? A Caixa tem que autorizar a mudança que você fez. Aí ela autoriza e ele continua. Nós da Secretaria de Obras tomamos cuidado de fazer essas reprogramações, não tirando alguns serviços que ele tem que ir fazendo enquanto essa reprogramação está em andamento, para a obra não parar efetivamente. Mas qual é a queda de braço que nós temos diariamente? A obra não muda de valor. Então, toda vez que tem um pequeno problema de projeto, começa a briga toda de novo. E graças a Deus, até agora, nesse 1 ano e meio de obra, a Secretaria de Obras vem vencendo, porque a obra não aumenta de valor. Mas está em andamento. A previsão, a meta da gente, vereador, é terminar isso até o final do ano, outubro, novembro, se tudo correr bem. O senhor lembra, né, algumas visitas com o senhor na região, nós falamos maio, né? Teve esses interveros. Depois, se precisar, vereador, eu marco, vou até o seu gabinete, eu falo com o senhor pontualmente, para explicar detalhadamente o que está acontecendo, porque o senhor, como sendo uma liderança de lá, é questionado, é bom ter essas informações em tempo real. Olha, nós estamos perseguindo, se não tiver nenhum problema, é o que nós estamos perseguindo, porque precisa sair de lá, precisa terminar. Né? Então, nós estamos perseguindo isso mesmo. Mas eu deixo uma sugestão, tira uma agenda com o Ferreira e o Edilson, eles recrutam a diretora, que é a Mônica, senta com ela e passa detalhado o que está acontecendo, que é bom o senhor saber, porque o senhor é mais um multiplicador da informação para a gente. É importante ter as informações. Continuando aqui, aí o senhor comentou as questões da Vila Rosário. O senhor bem disse, está correto. Hoje, por questões de lei federal, medida mitigadora é administrado pela Secretaria de Transporte e Trânsito. Isso não é em Guarulhos, isso é no Brasil, é uma lei federal. Por quê? As empresas, os empreendimentos vêm se estabelecer em Guarulhos e eles geram alguma demanda, ora positiva, ora negativa. Geram mais números de viagem de carro, geram transtorno para construir. Então, as medidas mitigadoras são feitas para minimizar esses impactos. E quem gerencia essas medidas mitigadoras é o trânsito, mas acredito que a postura lá é a mesma que na Secretaria de Obras, sempre fechada com o governo. Com relação à Vila Rosário, eu sou conhecedor do problema. Já tivemos uma reunião com o governo, com o secretário Benê do governo e o Paulo Carvalho, de SDU. Chamamos, no caso, eu levei a Cronacom, porque é a empresa que está fazendo o piscinão, mas eles estão chamando algumas outras empresas, que tem vários prédios que estão sendo feitos naquela região e está danificando o pavimento, para fazerem elas consertar e pagar. Em que fase que está? Eu não sei se já teve audiência com o Paulo Carvalho, SDU, se terá, ele pode explicar melhor, mas em que fase que está? Eles já estão notificados e com prazo de execução. Não sei quais são esses prazos, que é o SDU que está capitaneando. Eu dei todo o suporte técnico enquanto Secretaria de Obras, que tipo de conserto tem que ser feito para aquilo ficar em ordem. Eu preparei todo esse material e dei na mão do Paulo Carvalho. Mas o governo já chamou, o Paulo Carvalho já notificou, já deu prazo e deve estar acontecendo nos próximos dias. Mas eu vou pedir para o Ferreira e o Edilson dar uma monitorada com o Paulo Carvalho, como é que está isso, e passar para o senhor. Tá? Mas já está em andamento. Não, é assim, porque ali não é medida mitigadora, vereador. Ali existia um pavimento, eles foram fazer os seus prédios, escavar o subsolo dos prédios, o volume de viagem dos caminhões danificou o pavimento, é uma outra logística. O trânsito, alguém vai se implantar lá, um supermercado, então você tem que ter o estacionamento, baía de carga e descarga, você, como é um supermercado, vai gerar um número de viagem X, eu quero que você faça tal coisa para amenizar. Me coloque um semáforo, mude essa rua de mão, pavimente tal rua, medida mitigadora é isso. Naquele caso é fiscalização pura, tá? E a gente deu suporte técnico para ele poder fiscalizar. Deixa eu ver aqui. Bom, continuando, a revitalização do lago. A revitalização do lago é uma obra que está sendo feita, assim, do Lago da Vila Galvão. Ela é um contrato com a gente e com a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Zanetta que está tocando.
O que acontece? Por que ela está atrasada? O meio ambiente fez uma reprogramação. O que eu chamo de reprogramação? Um ajuste no projeto. Está em fase de aprovação na Caixa para retomar. Ele fez alguns serviços já preliminares ali que podia ser feito sem a reprogramação e está em reprogramação. Por isso está dando esse atraso. Mas o Elídio está aqui, é o diretor que toca essa obra, depois eu peço para passar pontualmente para o senhor esses detalhes também. A Casa do Atleta, eu não sou conhecedor, eu não sei se tem esse contrato com a gente ou não, porque tem alguns contratos pequenos que a própria Secretaria de Esportes, ela toca. Mas então já estamos sinalizando que não está com a gente, por isso que eu não tenho conhecimento. Mas isso não quer dizer que eu não vá correr atrás e lhe dar informação. Eu vou pedir para eles passarem, eles vão se entender com o Ferreira e com o Edilson, passarem o retorno para o senhor. E com relação à lei, eu sou bem sincero ao senhor, a lei dos postes, eu sou tão favorável quanto o senhor. Eu só não sei se teve algum problema jurídico, porque o meu diretor já me sinalizou que não passou por ele, o Marcelo também. Então, eu estou pedindo para ver com o Cimar, que é quem cuida né? Se teve alguma coisa ou se teve algum problema jurídico que não pode para passar para o senhor, tá? Mas não passou pela gente. Com relação ao vereador Pezão, Ô, vereador, eu peço que deixe ele concluir, se for o caso, o senhor questiona de forma complementar para ficar registrado. Por gentileza, obrigado, hein? O senhor fala o contrato da Vila Galvão, vereador? O contrato da Bandeirante? Vou informar aqui agora. Então, o que acontece com a Bandeirante? Hoje, era assim, nós temos um pátio com 55.500 luminárias, que é responsabilidade da Bandeirante fazer a manutenção dele, e a Bandeirante ela é responsável pela ampliação do parque de iluminação. O que é ampliação do parque de iluminação? Toda a iluminação pública de ruas, quem tem que fazer é a Bandeirante. Depois o município pega e paga essas contas, mas quem tem que fazer é a Bandeirante. Em janeiro de 14, todo mundo escutou aqui, em janeiro de 14 os municípios vão ter que pegar esse parque, que é da Bandeirante, assumir esse parque e cuidar da sua manutenção. Gente, o Brasil, existe um Brasil aqui no Sudeste, um Brasil no Nordeste, no Centro-Oeste, tem várias diferenças regionais no Brasil, e a lei vem de cima para baixo, é uma lei para todos. O Marcelo, nosso diretor, eu estou pedindo para ele ir em todos os eventos, em prefeituras, com essas questões, vamos chamar assim, não sei se o nome certo é esse, essa privatização da energia. O que acontece? Guarulhos tem até um suporte para cuidar da sua manutenção. Guarulhos é uma cidade grande, tem um corpo técnico grande, pode não ter um suporte operacional para fazer nesse momento, porque como era da Bandeirante, não se preparou para isso. Mas o que acontece? A Bandeirante fica numa queda de braço com a gente, querendo que a gente assuma o parque. Isso era para janeiro de 14. E o prefeito Sebastião Almeida, que eu acho que um grande sábio nesse processo, falou, não vamos aceitar o parque. Por quê? Se a gente aceita o parque, a gente tem que honrar os custos dessa manutenção. E é o custo de estrutura, caminhões, funcionários, eletricistas, o custo mensal disso tudo. Falou, vamos levar até onde a gente puder para fazer isso, porque é um custo grande, né? Então, o que acontece? Nós estamos na queda de braço. Chegou janeiro, fevereiro, teve uma liminar, porque tem municípios pequenos que não têm condição nenhuma de assumir o seu parque de iluminação. Caiu essa liminar. Agora se fala que isso vai até o final do ano, mas até o final do ano eu acredito que ainda tem algum movimento. A Bandeirante, por sua vez, ela tem uma relação comercial com o município. O que ela quer fazer? Não, você tem que pegar seu parque agora, o parque já é seu, se vira, e a gente batendo. Por força de pressão, e o prefeito cuida disso pessoalmente, eu já tive algumas reuniões no gabinete do prefeito com o presidente da Bandeirante, seu Miguel, acho que é Miguel Seta, né, que fica em Lisboa, né? Ele já esteve com a gente. E o que acontece? E a gente está conseguindo alguns resultados. E ele forçando para entregar, e a gente, não, tem que levar, tem que forçar. Em paralelo, o município já preparou dois processos de licitações. Lembra que no começo da minha fala eu falei que a gente prepara a parte técnica e o DCC faz toda a parte jurídica para contratar? Nós já fizemos toda essa lição de casa, o Marcelo com a equipe dele já preparou 2 editais. Um, que a gente chama de ampliação, que é para poder ter fôlego operacional, compra de material, para fazer ampliação do parque de iluminação, porque Guarulhos é uma cidade em constante crescimento e precisa ter ampliação, não pode ficar estagnado. Só que também precisa ter a operação, a manutenção. Então tem 2 editais distintos que o prefeito vai tomar a decisão de startar no momento oportuno, porque esses editais hoje, se a gente startar ele hoje, o município não tem a taxa de iluminação, ele tem que onerar o orçamento municipal. Então, qual que é a nossa queda de braço? Vai fazer até os 45 do segundo tempo com a Bandeirante. Aí, não sei se me complementei, mas
pegando um pouco do questionamento deixa eu ver aqui, Baquirivu, não, iluminação das vielas, do Pezão. O que acontece? Hoje tem um acordo feito com a Bandeirante, um acordo financeiro, que a prefeitura está honrando esse acordo financeiro, e é sempre assim, faz o acordo, renegocia, volta, mas hoje, quando assumiu o secretário André de Finanças, foi repactuado esse acordo, capitaneado pelo prefeito, João Roberto, que era o secretário de governo na obra, e André, e está sendo cumprido. Tanto é que nós estamos conseguindo as ligações de energia, algumas pequenas ampliações, só que não está numa temperatura normal, sempre com muito debate, com muita atenção, mas a prefeitura está cumprindo, até o momento, está cumprindo a parte dela no acordo, ou seja, pagando. Tá? É a informação que eu tenho, né? E eu sou obrigado a acreditar nessa informação, porque, lógico, eu e o Marcelo despachamos diariamente, temos N problemas, tem que ligar isso, tem que ligar aquilo, tem que ligar esse próprio, e está acontecendo, no varejo, mas está acontecendo. Se não tivesse honrando esse pagamento, a Bandeirante endurecer de vez e falar, não faço enquanto não pagar, que é a relação de empreiteiro e contratado, né? Mas está em ordem. Com relação ao questionamento do vereador Pezão, acho que da iluminação eu já enganjei na outra resposta, tem a questão da Marginal Baquirivu. Em 2012, nós tivemos em Mogi, num evento da AMAT, no qual o prefeito era o presidente da AMAT, eu, Mônica, o antigo secretário, e foi tirada uma agenda com o governador, na qual, nessa agenda, a gente pedia a Marginal Baquirivu. Essa agenda foi atendida, existe, eles já estão em fase de contratação de projeto da Marginal Baquirivu. A engenheira Mônica, por coincidência, amanhã, ela tem uma agenda em São Paulo com eles, porque ela pediu uma apresentação desse projeto, o status que está esse projeto, e, lógico, uma das tarefas dela amanhã é saber quando isso vai virar obra, para trazer informações. Mas está andando, talvez não na velocidade e no anseio que o município precise, mas o assunto não está morto. E, coincidentemente, positivamente, temos uma reunião amanhã com o pessoal sobre isso, mas eles já estão em fase de projeto executivo. Então, com relação à iluminação das vielas, né, que é o caso, acho que o vereador Lércio Santos, presidente da mesa, me perguntou sobre o passeio da Bandeirante. Eu acho que eu complementei nessa fala com o vereador doutor Alexandre. A questão da iluminação das vielas, como é que funciona? Hoje a gente tem que conciliar o material que tem na mão com o ponto de energia, o serviço de rede que chegue mais perto daquela viela, para mim fazer a ligação. O Marcelo, como nós temos a pavimentação mapeada, que chama plano diretor de pavimentação, como nós temos o plano de drenagem, o Marcelo tem o plano de iluminação da cidade inteirinho mapeado. A gente acaba tomando algumas decisões de iluminação de vielas, infelizmente, pela hierarquização da praticidade. Olha, aqui eu tenho um serviço de rede muito grande para fazer, não consigo fazer, então vamos fazer essa que já qualificou. Mas ele tem uma série, ele tem lá, depois, vereador, se for o caso, eu peço para ele passar a lista para o senhor, de todos os problemas de vielas e pequenas ruas que nós temos no município. Mas o que acontece? Aí também vale a receita. Se for uma coisa pontual, Marcelo sofre do mesmo mal que ele, orçamento. Ele tem mão de obra própria, que não depende do orçamento, mas ele precisa do material para fazer. Ele acaba trabalhando com postinha, que a gente chama de PP do trânsito, com material reciclado que tira de um lugar para o outro, mas vira e mexe, ele precisa comprar lâmpada, fio, cabo, é o caminhão que está com problema. Tiver alguma demanda pontual nesse caso, vamos tratar via Ferreira e Edilson, que cuidam dessas questões das vielas também, para a gente se unir, se não tiver como fazer com recurso próprio, tentar pleitear o recurso junto para executar, porque nós entendemos, eu particularmente entendo que a questão de iluminação pública, ela é uma questão de segurança, ela é uma questão de praticidade, locomoção, ela envolve várias áreas da prefeitura, que eu acho que tem, para mim, se vocês me perguntarem, é de suma importância. E a gente não ilumina a viela para ficar mais bonita. Ilumina a viela porque o número de assaltos está sendo grande, o número de estupros está sendo grande, né? Então, e também temos que entender o seguinte, se existe a viela, a população vai passar por essa viela, é o caminho mais curto, cabe a gente dar segurança, urbanização para que ele transite nessa viela. Se eu não esqueci nada, se eu esqueci, peço que o presidente me alerte para mim tentar prestar os esclarecimentos. Continuo à disposição. Se o presidente permitir, eu queria passar para o Arnaldo falar do mutirão. Aí fico à sua disposição, presidente. Já passo a fala, agradecer a sua colocação.
querendo sempre ser democrático, tem um munícipe que quer fazer um questionamento, então vou abrir 2 minutos para ele fazer o questionamento, aí passo para o senhor responder em 2 minutos o que ele vem questionar e na sequência passamos para o Arnaldo. Senhor Ilo, 2 minutos para o seu questionamento, por gentileza. A todos, bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a qual foi me concedida e gostaria de endossar as palavras do vereador Paulo Roberto. Secretário Marco Antônio, para mim, me perdoe, tá? Você sabe que você é meu amigo há 20 anos, né? Eu gostaria de dizer aos senhores que muitos vereadores são criticados na minha comunidade. Por quê? Porque acha que vereador é que faz a pavimentação asfáltica. Vereador não faz pavimentação asfáltica. Quem tem o poder legal é o poder público municipal, que é representado pelo prefeito. Agora, o que acontece na cidade de Guarulhos é que as vias públicas de nossa cidade, secretário, elas são realizadas pela metade. E isso, visivelmente, é inconstitucional. Por quê? Fere a Lei 7.345, do ano de 85, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 85, ele é bem claro. Ele diz, ele é protegido pelo estético, pelo paisagístico, pelo turístico, na esfera ambiental. E qualquer cidadão tem legalidade e legitimidade de recorrer ao Ministério Público, como eu já recorri, para que as pavimentações asfálticas do bairro da cidade de Guarulhos fossem todas complementadas. Principalmente aqueles que residem nas áreas públicas, que ganham menos de que 2 salários mínimos, sem isento, porque a área pública, a autonomia do poder público é realizar, é um direito que ele tem, e não ser cobrado, figurando no polo ativo, a bitributação, porque além do IPTU, certo? Além do IPTU, o morador tem direito para além a pavimentação asfáltica. Então, isso caracteriza a bitributação, e é inconstitucional. E eu gostaria que o senhor, pela elevada competência que o senhor tem, para que, junto com os vereadores, criasse um projeto-lei modificativo para que todas as vias públicas da cidade de Guarulhos fosse o recurso oriundo das multas de trânsito e para concluir, senhor. Do IPVA que vocês pagam anualmente. A todos, muito obrigado. Aproveitando, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria até que Vossa Excelência me deferisse o vídeo da minha fala para levar para os moradores, porque os vereadores estão sendo criticados injustamente. Senhor Ilo, depois o senhor requer por escrito a presidência da casa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, senhor secretário. Bom, senhor Ilo, o que acontece? Com relação a essa questão do questionamento, das ruas serem feitas pela metade ou parcialmente, tem uma série de fatores. O que acontece hoje? Guarulhos é uma cidade extremamente grande, com sérios problemas ambientais, com sérios problemas de área de risco, e tem muitos locais que você não consegue fazer tudo o que você quer, porque a legislação ambiental não deixa você fazer, ou a legislação da área de risco. Vamos aqui citar um caso recente, o Recreio São Jorge. Estava congelado, proibido de fazer uma série de coisas até um tempinho atrás. Estamos começando a fazer alguma coisa agora porque resolveu. Jardim Fortaleza, o Arnaldo está me lembrando do Sítio dos Morros. Então, o que acontece? Nós da Secretaria de Obras, um dos grandes dilemas que nós temos na Secretaria de Obras, a gente costuma brincar, é a linha de corte. Aonde eu vou parar essa obra? E também, não vamos culpar, tem um problema orçamentário também, que eu costumo brincar e plagiando a fala do meu chefe, que é o prefeito, a prefeitura é que nem a casa da gente. Eu estou com um problema no meu chuveiro que queimou a resistência, um vazamento na cozinha e meu carro que quebrou, né? Eu vou ter que priorizar o que eu vou fazer primeiro, né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu não vou fazer esse determinado trecho de rua que atende X população, melhora pontualmente tal questão, porque eu não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez? Não, eu não consigo instalar o dedo. Então a gente vai fazendo paulatinamente. E vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós terminamos agora recentemente a Rua Cedibra, que liga ali a Elenco até o Primavera ali. A Rua Cedibra tinha uma parte dela que é uma área municipal e tinha uma parte dela que é particular. Quando nós começamos a obra, o proprietário colocou uma cerca e não deixou espaço para a gente fazer a calçada. Gente, o volume de trânsito que tem na ligação dessa Cedibra, a ligação que faz com Primavera,
O que nós estamos esperando agora? Agora nós estamos tentando desapropriar para fazer a calçada. Eu não vou fazer a calçada porque eu não vou fazer algo porque eu não tenho a área da calçada. Então, às vezes, a gente não consegue fazer tudo por causa desses problemas, mas a intenção é sempre fazer tudo, sim. Com a palavra, o senhor Arnaldo Souza, para os esclarecimentos que pretende dar. Bom dia, senhor presidente, e parabéns por esse trabalho, por essa comissão de orçamento que o senhor está à frente e fazendo um belo trabalho. Bom dia à mesa e bom dia a todos os vereadores, colegas aí que a gente tem se compartilhado aí nesses dias. Eu digo que assim, eu tenho buscado ao máximo atender, como nosso prefeito Almeida tem determinado, que a gente atendesse o nosso principal aliado aí, que é a Câmara, e tem sido sempre, em todas as demandas que a gente tem chegado a nós. E a gente tem feito um esforço aí de atender prontamente todos os vereadores, mas como disse aqui o nosso secretário Marco Antônio, com toda clareza, a questão do orçamento tem nos amarrado muito na possibilidade de atender todas as demandas que nos chegam lá no mutirão. Temos buscado aí atender precisamente. Aí, respondendo o questionamento do meu amigo Paulo Sérgio, da qual eu prontamente liguei para ele, né, falei com ele referente ao ocorrido, foi lá na Rua 3, a travessa da Rua Monteiro, lá na Vila Adélia, no Itapejica, Adelina, né? Isso. Que, na verdade, Adelita, isso. O que ocorreu é um trecho de 40 metros de rua, um final de rua, né? Que o mutirão tem a praxe de atender alguns trechos pequenos que não tenha drenagem, que não tenha nenhuma dificuldade, uma intervenção maior para ser feito aquela atuação, a gente busca atender. E justamente esse trecho, uma senhora lá do bairro encaminhou um processo, temos vários processos lá na secretaria, e tinha um processo dela de 2009, se não me engano, um processo administrativo, e como é um trecho pequeno, a gente acabou atendendo essa demanda, e justamente o vereador também tem um pedido lá dessa demanda, e acabei não comunicando, e aí foi um equívoco, um erro meu mesmo, por isso que eu liguei para o vereador. Eu tenho buscado atender e dialogar muito com os vereadores, né? Está aqui o Heleno, tantos vereadores que a gente tem atendido. Tenho vontade de atender algumas demandas, o Samuel está aqui, estou olhando para ele, lembro da Rua Altamira, lá no Campo da Paz, mas a complexidade e a problemática de algumas vias eu não tenho conseguido atender. Nós estamos tentando, vereador, buscar também, e aí é uma preocupação minha, do Marcos, do Zé Luiz da Proguaru e também do Atílio do Trânsito, a compartilhar as informações, porque tem muitas das áreas que tratam a pavimentação e às vezes tem processo para mim no mutirão, tem obras, tem pedido dos vereadores para mim, para obras e para Proguaru e para o Atílio. Então nós estamos buscando a compartilhar essas informações, dar essa orientação para o legislativo que trata com o vereador, e aí a gente está buscando uniformizar as informações e aí evitar esse problema que ocorreu aí com Vossa Excelência, tá ok? Então eu justifico aí esse problema que ocorreu, mas que a gente tem buscado ao máximo aí atender nas nossas possibilidades as demandas de todos os vereadores. Eu fico feliz que o Marcão aqui colocou aqui que a gente precisa fortalecer cada vez mais o orçamento, né, do mutirão, que não está conseguindo atender as demandas, principalmente aquelas que tem drenagem, que tem muro de contenção e tudo mais, mas que a gente está buscando atender aquelas que são possíveis de atender. Obrigado pela atenção e obrigado, vereador, pelo questionamento. O secretário pretende usar da fala, né? Não havendo mais matéria a ser tratada na presente audiência pública, declara a mesma por encerrada. Nós teremos próxima audiência às 15 horas, que é a Coordenadoria da Igualdade Racial, e às 16 horas, a Secretaria de Administração e Modernização. Peço a presença dos vereadores componentes para que podemos realizar aquelas.
Encerrada há poucos instantes a última audiência dessa manhã, Secretaria de Obras. Aconteceram também hoje as audiências da Coordenadoria de Relações Internacionais e Secretaria de Transportes e Trânsito. Na parte da tarde, a gente vai ter duas novas audiências previstas para acontecer: Coordenadoria de Igualdade Racial e Secretaria de Administração e Modernização, às 15 e às 16 horas. Então, fique com a gente, acompanhe todas as audiências que estão acontecendo e sendo transmitidas pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.